A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma reflexão, uma palavra para a sua semana, que tem como título As Provas que Elias Enfrentou. Assista comigo esta palavra, se inscreva em nosso canal, seja abençoado. O texto se conta em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 13. Nos fala assim a palavra do Senhor. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Glória a Deus. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Glória a Deus. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Meus amados irmãos, Elias foi um dos grandes profetas do Senhor. Ele teve uma grande experiência com Deus. Elias conheceu o poder de Deus. Ele fez muitos milagres em nome do Senhor. O versículo 4 desse texto nos informa que para se esconder de Jezabel, esposa de Acabe, aquela mulher queria a sua morte. Então ele se escondeu. Ele se escondeu. Diz o versículo que Elias penetrou no deserto, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Zimbro, meus irmãos, é um arbusto que atinge até 3 metros de altura. E debaixo do zimbro, Elias deitou e dormiu. Glória a Deus. Foi então que o Senhor lhe enviou um anjo trazendo pão quentinho e uma botija de água. Com certeza, naquele deserto estava faltando pão, estava faltando água. Mas o Senhor providenciou, mandou água e pão para o seu servo. Glória a Deus por isso. E ele, o profeta do Senhor, comeu e bebeu e dormiu novamente. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor veio a segunda vez e lhe disse: levanta-te e come, porque a tua viagem será longa. A tua viagem será longa. Com a força daquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, no monte de Deus. Ao chegar no Monte Horebe, Elias entrou numa caverna, onde passou a noite, e ali o nosso Deus lhe falou. Glória a Deus. Amados, Elias foi um profeta obediente.
Ele era um profeta fiel ao seu Senhor, fiel ao Todo-Poderoso. Deus lhe mandou e ele falou ao rei Acabe. Ele foi o porta-voz de Deus para o rei Acabe. E ele disse, Elias lhe falou ao rei: nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então não choveu, por isso chegou a fome. Por falta de chuva, a fome chegou. Tanto os homens como os animais sofreram naquela época a falta de alimento. Então o Senhor lhe falou, o Senhor falou ao seu servo: retira-te daqui, vai-te daqui, não é? Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem ali. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Elias chegou ao ribeiro de Querite, o Senhor mandou os corvos lhe trazer comida. Glória a Deus. Todos os dias os corvos traziam pão e carne para o servo de Deus, e ele bebia das águas do ribeiro. Olha, amados, tudo estava indo muito bem para o profeta. Porém, um dia o ribeiro secou. Meus irmãos, isso acontece com cada um de nós. Às vezes estamos bem, estamos trabalhando, estamos na igreja, estamos com a família, mas o ribeiro seca. Passamos por uma prova de dificuldades e o ribeiro seca para nós. Isso aconteceu com Elias. Então o Senhor falou ao seu servo: levanta-te daqui, vai para Sarepta e habita ali. Eis que ordenei a uma mulher viúva para que te sustente. Meus irmãos, quando Elias chegou a Sarepta, encontrou a viúva, mas ela não tinha nenhuma condição. Já pensou? Elias vinha fugindo da fome, da sede, das mãos poderosas de Jezabel, mas a viúva que havia de lhe sustentar não tinha condições. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. Que situação, né? Mas Deus mandou. Elias falou. Ele disse: faz primeiro um bolo pequeno para mim. Glória a Deus, isso é coisa para crente. Faz primeiro um bolo para mim, e eis que a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Isso é profético, isso é maravilhoso. Aquela mulher confiou na voz de Elias, atendeu o seu pedido, trouxe o bolo, ele comeu, ele se alimentou, e nunca faltou farinha, e nunca faltou azeite. Quem sabe outras coisas chegaram também. O certo é que Deus cuidou do seu servo. Os passos do profeta era direcionado pelo Senhor. Glória a Deus. Mesmo assim, meus irmãos, Elias foi provado, né? Ele passou pela prova do vento, do terremoto e pela prova do fogo. Primeira prova que Elias passou, primeira prova que Elias enfrentou foi a prova do vento. Na caverna onde Elias estava, ele foi afrontado por um forte vento, lá em Horebe. Então, aqueles ventos fendiam os montes
E a Bíblia diz que quebrava as penhas, era um vento muito forte. Vento para quebrar penhas tem que ser um vento muito grande. Elias pensou que Deus estivesse no vento. Deus vai estar no vento. Esse vento, meus irmãos, é um vento forte. Mas o Senhor não estava no vento, né? O Senhor não se encontrava no vento. Este vento, meus irmãos, é o vento da tribulação que todos nós enfrentamos. Esse vento é soprado nos ouvidos dos escolhidos do Senhor. Muitas vezes acontece conosco isso. São ventos da falsa doutrina, que somos confrontados muitas vezes. São ventos das mentiras, que muitas vezes se levantam contra nós. São ventos das apostasias, quanto nos deixam. São ventos de acusações. Alguém nos acusa quando bem nós nem precisamos de ver, o nosso nome já está no meio da boca de todo o povo, falando coisas que nós não fazemos, nem pensamos em fazer. São ventos de calúnias levantadas contra nós, os servos do Senhor. Ventos que trazem mensagens do tipo: você não vai conseguir, isso aí você não vai conseguir, você não vai sair dessa. Quem é você? Quem você pensa que é? Você vai cair, você vai quebrar, você vai perder o emprego, você vai sair da igreja. São esses os ventos contrários que estão soprando nos nossos ouvidos. E eu quero dizer para os irmãos que a prova dos ventos são terríveis. Esses ventos soprados contra os nossos ouvidos são fortes, São fortes e tentam acabar com a nossa fé. O vento vem para acabar com a nossa fé. É sempre assim. Pois bem, vem para acabar com a nossa fé. Esses ventos trazem lembranças, trazem acusações do passado, quando muitas vezes nem éramos crentes, aí chegam histórias, Esses ventos trazem sentimentos de solidão, Mas, amados, devemos saber que maior o que está em nós do que o que está no mundo. O vento da tribulação é forte, porém o nosso Deus é o Todo-Poderoso, glória a Deus. Segunda prova que Elias enfrentou foi a prova do terremoto. Depois do vento veio o terremoto. Mal Elias saiu da prova do vento, já estava na prova do terremoto. O terremoto, meus irmãos, é mais perigoso do que o vento. No terremoto, tudo sai do lugar, Tudo estremece, os objetos caem, quebram, viram bagunça. Quando estamos na prova do terremoto, nós vemos os nossos bens se irem, se acabarem, saírem de perto de nós, da nossa casa, Porque o terremoto, quando chega, tudo sai do lugar, Tudo sai do lugar, tudo vira bagunça. No terremoto, o chão parece que vai se abrir, porque estamos no terremoto, é uma luta, O que está em pé vai ao chão. E esse terremoto tenta nos derrubar mesmo. Essa prova tenta nos derrubar o crente. Tenta jogar o crente no chão. Terremoto tenta destruir com o crente. Essa prova, meus amados, tenta colocar a vida do crente em desordem.
a vida do crente em desordem, né? E tenta levar tudo que o crente tem, todos os bens. O terremoto vem para abalar a nossa fé. De uma hora para outra, a nossa vida vira uma bagunça. Mas, amados, o terremoto é apenas uma prova. E eu quero te dizer, a prova tem a hora certa para começar e a hora certa para terminar. A prova vai passar. Terceira prova que Elias enfrentou foi a prova do fogo. Depois do terremoto, veio o fogo. Lembre-se que um grande fogo começa com uma pequena fagulha. Esse tipo de prova é quando as coisas fogem do controle. O fogo começa brando e em pouco tempo acaba com tudo, né? Onde o fogo passa, queima tudo. Só ficam cinzas. Depois do fogo, as coisas não ficam mais como antes. Mesmo assim, o Senhor nos garante, lá em Isaías 43:2, nos fala a palavra do Senhor: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando estamos sendo provados, meus amados, vem uma luta atrás da outra. É difícil quando chegam esses dias. É muito difícil. Somos provados e quando estamos em luta, parece que não vamos vencer. É isso que parece. Existem dias que pensamos que estamos só. Não vemos nenhuma saída. Parece que todos nos deixaram. Na caverna, somos empurrados. Olha bem, somos empurrados para entrarmos cada vez mais. Quem já entrou em uma caverna sabe, ele entra e algo vai ele puxando, empurrando, né? Pois bem, somos levados por caminhos que não conhecemos quando estamos na caverna. No entanto, eu quero te dizer, Jesus nunca nos abandonará. Glória a Deus por isso. Eu quero concluir dizendo que depois do vento, do terremoto, do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Elias ouviu essa voz e foi guiado para fora da caverna. Amados, na caverna só existe uma saída. E a saída é o mesmo lugar por onde entramos. É entrada e saída. Esta volta ao lugar onde estávamos é profético. Elias estava na caverna e voltou, saiu da caverna, voltou para o lugar que estava. Elias passou por 3 provas, e venceu as 3 provas. Depois veio a voz mansa e delicada de Deus, guiando o profeta para o lugar certo. Depois da prova, meu irmão, o Senhor vai te guiar, o Senhor vai falar contigo, vai dar a direção certa para tu caminhar. Quando as provas vierem para você, não permita que elas atinjam o seu coração. Não caia na prova, não desista da sua fé, não desista da sua igreja, não desista do seu pastor. Isso só vai piorar. Tem muita gente que diz assim, eu vou sair da igreja. Vai piorar a situação, né? Algumas vezes até se ouve as pessoas dizerem assim, eu vou sair dessa igreja porque ali eu vi um pecado. Qual é a igreja que não tem pecado? Me diga, você vai para a igreja sem pecado? Se essa igreja existir, você vai contaminar essa igreja, né? Pois bem, só vai piorar. Esteja atento para não deixar pequenas fagulhas virarem grandes fogos destrutivos na sua vida. Mas, acima de tudo, saiba que depois das provas virá a voz mansa e delicada de Deus falando contigo. Que a paz e a voz mansa e delicada do Senhor
esteja com cada um dos meus irmãos. Deixe orar pela sua vida, ore também pela minha. Pai amado, eu te louvo, Senhor da glória, pelos teus filhos que estão ouvindo esta mensagem. Meu Deus, que essa mensagem chegue no coração e na vida dos meus irmãos. E que, mesmo que nós estejamos enfrentando todo tipo de provas, que nós sejamos abençoados por Ti. Esteja conosco na prova e nos concede a vitória. Senhor, que seja enfermidade, que seja prova física, que seja falta do emprego, que seja a falta do pão, em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida para que essas provas passem e você ouça a voz delicada do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.